Olá, pessoal! Hoje iremos para mais uma aulinha sobre limites. Como vocês já devem ter visto a aula anterior, nós terminamos com esse exemplo intuitivo da noção de limite. É uma pessoa que está se dirigindo até essa parede e a cada processo, ela anda metade da distância que falta. Como já discutimos, essa pessoa não vai chegar na parede, propriamente dito, mas vai ficar tão próximo quanto se queira. E aproveitando a oportunidade, vocês conseguiriam imaginar um outro exemplo de acordo com esse da parede, algo que vai se aproximando, tanto quanto se queira? Na aula de hoje, nós estudaremos limites por meio de tabela. E como eu denominei aqui, o estudo de limites por meio de tabela, na verdade vai ser uma suspeita do possível limite daquela função. Considere a função f de x igual a 2x mais 1. E mais uma vez eu enfatizo que se você tiver dificuldade no conteúdo de função, revise. Sem entender função, vai ficar quase impossível você entender o que será abordado aqui em diante. Eu pergunto a vocês, qual é o limite de f quando x tende a 2? Professor, como assim? Você nem explicou a gente o que é limite, como é que eu vou conseguir responder essa pergunta? Calma, essa pergunta em breve será dita de uma outra forma. Eu acredito que vocês conseguirão. A ideia aqui dessa aula é que vocês consigam, por meio do exemplo, ter uma noção mais precisa do que é o limite de uma função quando x tem a determinado ponto. E como é que a gente começa? Como é que vocês começarão a resolver questões desse tipo? Inicialmente, observe para qual valor x está tendendo. X está tendendo a 2. Então, lembre da parede que a pessoa estava se aproximando da parede. Aqui nós iremos também se aproximar de 2. Só que se você observar o 2 na reta numérica, há duas possibilidades de aproximação. Pela esquerda, pela direita. Por valores menores, por valores maiores. Então, temos que fazer os dois casos. Vamos inicialmente considerar valores de x menores do que 2 e se aproximando de 2. Aqui na primeira linha, eu comecei do 1, só que 1 ainda está meio longe de 2. Então, eu considerei 1.5, está mais próximo do que o anterior, mas ainda está longe. Considerei também 1.9, 1.99, 1.999 e assim por diante. Vocês concordam comigo que essa linha aqui de cima, essa sequência de cima, está se aproximando de 2? E se a gente continuar esse processo, vai ficar tão próximo de 2 quanto se queira. Aí vocês podem perguntar, professor, sempre serão esses valores? Não, não precisa ser. A única exigência é que sejam valores que cada vez se aproximem mais do limite que você está analisando, do valor que você está analisando. Beleza, e como é que eu obtenho a segunda linha? Nessa segunda linha é muito simples. Eu só peguei o valor do x correspondente, substituí na função, na lei de formação e fiz contas. Quanto é 2 vezes 1? 2. Mais 1? 3. Fiz a mesma coisa com 1,5. 2 vezes 1,5. 3 mais 1, 4. Por isso que ficou 4 aqui em f de x. Fiz a mesma coisa com 1.9, deu 4.8. Com 1,99 deu 4.98. E assim por diante. Observando essa sequência na segunda linha, vocês conseguem dizer para qual número essa sequência está se aproximando? Não precisa responder para mim agora, mas guarda aí essa informação. Por quê? Lembra que eu disse que a gente tem que analisar os dois lados, pela esquerda e pela direita? Nós analisamos apenas um lado, que no caso foi para valores de x menores do que 2. Vamos agora fazer o outro caso, que é valores de x maiores do que 2. Vamos começar com 3, que é um valor maior do que 2, está a uma certa distância, só que ainda está meio longe, vamos tentar se aproximar mais de 2. A gente pode se aproximar pensando nessa sequência. 2,5, 2,1, 2,01, 2,001 e assim por diante. Aí vocês podem me perguntar, professor, e quando parar? Vai ser sempre 6 números? Não. Pode ser menos, pode ser mais. Vocês vão considerar números que sejam suficientes para você ter uma noção de qual seria o possível limite daquela função quando x tende a esse ponto. Vocês precisam considerar valores próximos de x e não considere poucos, porque pode ter uma falsa impressão que o limite está tendendo a um número, mas na verdade está tendendo a outro. E observando essas substituições de x na lei de formação da função,
Quando eu substituo x por 3, vai ser 2 vezes 3 mais 1, vai dar 7. Quando eu substituo 2,5, vai dar 6. Quando eu substituo 2,1, vai dar 5,2. E assim por diante eu obtive essa segunda linha. Caso você tenha dificuldade em fazer essa tabela, a dificuldade aí está em saber calcular a imagem da função em determinado ponto. É só questãozinha de função. Eu estou pegando o valor, substituindo a lei de formação da função e fazendo contas elementares das 4 operações. Mais uma perguntinha. Essa linha de baixo, essa sequência de baixo, está se aproximando de qual número? Observe que essa sequência está cada vez mais se aproximando do número 5. Assim como anteriormente. Se aproxima de 5 quando considera valores de x menores que 2 e também quando considera valores de x maiores do que 2. Então, o limite dessa função quando x tende a 2 é 5? Não, não é bem assim. Nesse caso, vai ser, mas você não consegue me dizer com certeza por meio de tabelas. E isso, como já está dito aí em cima, é só uma suspeita. Como nós veremos em seguida, o 5 realmente vai ser o limite dessa função, mas nós precisamos usar ferramentas que nos dão certeza. A tabela será importante para você ter uma suspeita de qual será o limite. E só para saber se vocês entenderam ou não como foi construída essa tabela, eu gostaria que você repetisse esse exercício. A única diferença é que agora, em vez de considerar a função f de x igual a 2x mais 1, vocês vão considerar a função f de x igual a x menos 2 e fazer a mesma tabela. Vocês podem até considerar esses mesmos valores, já que estamos tendendo a 2 também nessa tarefinha de vocês. Mas não precisam ser sempre esses valores, tá certo? Isso é o que eu tinha que abordar na aula de hoje. Na próxima aula, vocês tentarão entender mais sobre limites por meio de gráficos de função. Bons estudos, nos vemos na próxima aula. Ah, e não deixe de fazer a tarefa.